TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. Programa aqui apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Com a reprise que você já está habituado, você já sabe do horário. Todo sábado a partir de 1 da tarde aqui pela TV Candidez. Você que pode nos acompanhar ao vivo pelo 13 da TV Candidez ou de qualquer parte pelo www.tvcandidez.com. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos sempre com bom tema e sempre com bom entrevistado, procurando fazer essa interação com você, telespectador, que já sabe, nosso WhatsApp já está liberado, é o 998085670. Você pode mandar a sua pergunta, tirando a sua dúvida ou até mesmo apresentando a sua sugestão. O programa é ao vivo e eu gosto sempre de frisar o ao vivo, porque se for gravado não tem como a participação do telespectador, né? E o nosso maior motivo, sem sombra de dúvida, é o telespectador que nos acompanha sempre, toda terça-feira e também no sábado. E eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Pela primeira vez eu vou entrevistar o médico angiologista Alexandre Nonato. Hoje o nosso tema é tratamento das varizes. Você pode mandar a sua pergunta. É um tema que incomoda mais as mulheres, mas homens também podem passar pelo tratamento das varizes. E é sobre isso que nós vamos abordar a partir de agora no Amostra Grátis da Saúde nessa terça-feira. Alexandre Nonato, angiologista, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no Amostra Grátis. Boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui com você. Boa noite aos que de casa nos acompanham aqui no programa Amostra Grátis. Será uma grande satisfação estar aqui com vocês discutindo sobre varizes, as suas causas, as suas consequências e os tipos de tratamento que nós dispomos hoje. Muito obrigado pelo convite. Ok, doutor Alexandre. O que são varizes? Varizes, Samuel, são veias doentes. Em poucas palavras, varizes são veias doentes. E essas veias doentes, elas cursam com problemas diversos, desde pequenas dores, sintomas menores, até num quadro evolutivo, onde nós podemos ter inchaço nas pernas, feridas nas pernas e até evoluções mais sérias, como, por exemplo, trombose venosa profunda e até embolia pulmonar. Por isso, a importância desse programa hoje discutir sobre varizes. O que nós podemos fazer para resolver, para ajudar as pessoas que têm esse problema. Quais são as principais causas, né, que temos aí em relação às varizes? Existem diversas causas, Samuel, mas as principais, assim, aquelas do dia a dia, do nosso consultório, da nossa clínica, são, por exemplo, causas genéticas. Nós sabemos que as varizes, as veias doentes, elas têm uma grande conotação genética. Então, é muito comum que uma pessoa venha ao nosso consultório e depois várias do mesmo círculo familiar venham também para fazer o tratamento das varizes, justamente por causa da questão genética, da conotação genética. A outra causa significativa é a causa hormonal. Então, por exemplo, sabemos que pessoas que usam contraceptivos orais, os populares anticoncepcionais, têm mais chance de desenvolver varizes. Logo depois, na terceira idade, após a menopausa, também as mulheres experimentam o uso, a reposição hormonal, e também é um fator frequente que desencadeia não só as varizes, dilatam os vasos, como também a evolução para quadros como trombose. Outras causas que às vezes podem ser consideradas menos relevantes, mas estão aí e realmente levam a esse quadro de varizes, são as causas posturais. Por exemplo, profissões onde a pessoa tem que ficar mais tempo de pé no seu dia a dia ou até mesmo sentado demais. Esse é um problema, porque há uma sobrecarga do sistema venoso. As veias trabalham dilatadas, se você fica ali o tempo todo
de pé, às vezes uma profissão que você tem que ficar sentado, não consegue levantar um pouquinho, fazer uma caminhada na sala. Então, isso tem que ser mudado, porque, caso contrário, aquilo vai favorecer a evolução para as varizes. Outras causas que às vezes são menos comentadas, mas que também são importantes, por exemplo, causas inflamatórias. Nós sabemos hoje que, se a verdade fosse realmente conhecida, a maioria das varizes, para não dizer até todas, tem uma causa inflamatória de fundo. Provavelmente o evento inicial é uma inflamação ou nas válvulas das veias ou na microcirculação, que são os pequenos vasinhos próximos da pele. Então, o que pode causar essa inflamação? Dieta inflamatória, cigarro, hormônios e os químicos da nossa nutrição e do ar que nós respiramos. Então, as causas inflamatórias hoje têm que ser levadas em consideração. Outras causas, por exemplo, paridade, que é o número de gestações que uma mulher já teve, o número de filhos. Então, quanto maior o número de gestações, maior a possibilidade de ter varizes, em especial devido às varizes pélvicas, que por suas conexões com as varizes das pernas, levam então a esse efeito, varizes pélvicas causando varizes de membro inferior. Eu diria que seriam essas as principais, Samuel. No dia a dia, do consultório, é o que a gente vê mais. Tem outras causas mais raras, mas essas são as mais dignas de nota. E nós podemos dizer que há como evitar as varizes? Sim. Para evitar as varizes, nós temos que saber a que grupo de risco aquela pessoa pertence. Porque, de acordo com esse grupo de risco, a gente pode traçar uma estratégia para poder evitar a formação das varizes, ou pelo menos diminuir a chance de sua formação. Mas existem estratégias de prevenção que são comuns a todas as pessoas. Por exemplo, atividade física, o uso de meia compressiva e também a avaliação com angiologista, pelo menos uma vez por ano, se a pessoa sabe que tem ali algum fator de risco para desenvolver varizes. Mas esses fatores de risco, por exemplo, as causas genéticas. Se a pessoa sabe que na família tem várias pessoas com varizes, então ela já sabe que ela precisa se prevenir. Esse tipo de pessoa precisa mesmo usar meia, ter atividade física e nos visitar com frequência no consultório para fazer atividade preventiva. No caso, por exemplo, de anticoncepcional, se a pessoa olha para si, já tem lá as varizes, ainda está usando o anticoncepcional, é certo que essa pessoa também tem mais chance de desenvolver problema e ela precisa se prevenir de forma mais acentuada. Então é isso, é ver a que grupo de risco a pessoa pertence, se é genético, se é anticoncepcional, se é a questão da dieta inflamatória, se é a questão profissional, que fica muito tempo sentado ou muito tempo de pé, às vezes é questão de conversar com o seu gerente, com o seu patrão, explicar que você tem varizes, tem dores nas pernas e o seu angiologista, o médico que te acompanha, recomendou para que você não fique tanto tempo assim na mesma posição, né? Então essas são as principais situações que nós podemos abordar para poder minimizar a evolução das varizes. E nós podemos falar aí das consequências ou das complicações do paciente que tem varizes e não trata essas varizes? Sim. Essa é uma questão fundamental, Samuel, porque as varizes, elas evoluem às vezes de forma muito silenciosa. Então é comum, às vezes, a pessoa chegar no nosso consultório com varizes extensas, pegando coxa, perna, frente, atrás, e às vezes essa pessoa não sente, não tem sintoma significativo. E às vezes acha que pode ir levando, que pode ir seguindo a vida com aquelas varizes. Mas acontece que às vezes o primeiro sintoma das varizes, o primeiro sinal, já é a dor de uma trombose venosa profunda. Então, nós não podemos deixar as varizes evoluindo sem fazer um tratamento adequado, sem fazer uma prevenção, sem pelo menos consultar com um profissional capacitado para te ajudar, que é o angiologista. Aliás, Samuel, só um parênteses, diga-se de passagem, aqui em Divinópolis nós temos um excelente corpo clínico de médicos, de colegas angiologistas. Bacana você citar isso, né? Sim, é muito sim. legal, né? Você citando também os outros colegas médicos. Sim, temos colegas aqui, o nosso corpo de angiologistas é um dos melhores de Minas Gerais. Pode dizer que é uma referência para a região. É uma também. referência, sem dúvida. Então,
eu falo isso para você de casa que nos acompanha. Não deixe de visitar um angiologista se você tem esse problema, já sabe que tem varizes, já tem às vezes até alguma complicação, e que seja um profissional médico, porque às vezes a gente acompanha também profissionais não médicos tratando desse problema, em especial na questão dos vasinhos, em especial na questão estética. Às vezes esses profissionais, eles não têm o preparo adequado para conseguir sair de uma complicação, uma dificuldade no tratamento. Então, o profissional habilitado e perfeitamente capacitado para cuidar das suas varizes, do seu problema venoso, seja ele estético ou já de necessidade, é o profissional médico. Bom, é um recado importante, né? Que você está abrindo aí um recado que são os médicos. Você citou, inclusive, o quadro, né? Você citou o quadro de angiologistas da cidade, que é bastante importante. Sim. Vamos falar, ainda nesse primeiro bloco, para a gente fechar, das formas de tratamento das varizes. Existe mais de uma forma? Sim. Nós temos basicamente, Samuel, 3 formas de tratamento das varizes. A que é comum a todos os pacientes é o tratamento clínico, que seria o que nós já expusemos aqui, que seria o uso da meia compressiva, atividade física e o acompanhamento de consultório. E as 3 modalidades, onde a modalidade clínica é essa inicial, a segunda seria a aplicação, que pode ser convencional ou com espuma. Hoje nós temos a espuma, que é um grande avanço no tratamento por aplicação em varizes. A espuma, na verdade, hoje pode ser usada em varizes de qualquer calibre. Até mesmo a veia safena, ela pode ser tratada com espuma. Nós hoje temos uma experiência muito grande em tratamentos com espuma. Depois nós, oportunamente, vamos falar sobre isso, talvez aqui ainda hoje. E o terceiro modo de tratamento seria o cirúrgico, que hoje pode ser feito com laser, e é um tratamento extraordinário. O laser significou para nós, angiologistas, um excelente avanço, porque antes nós só tínhamos a forma convencional, onde era mais invasiva, precisávamos fazer cortes, pontos, e hoje a cirurgia com laser é possível ser feita, às vezes, com anestesia local ou sedação, e praticamente sem cortes, sem ponto. Então, a recuperação ela é muito rápida. Hoje são apenas 3 dias de repouso para o paciente que faz o tratamento com laser. Muito bem. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Eu estou recebendo já algumas mensagens aqui. Deixa eu tentar abrir aqui novamente aqui para ver se a gente consegue fazer. Um abraço aqui para o Janderson, que está sintonizado aqui no programa. Ele é morador do bairro Bela Vista. O uso de anticoncepcionais e a reposição hormonal podem causar varizes? Você falou do anticoncepcional, mas a questão da reposição hormonal também. Sim, também, ambos. Esses 2 hormônios, né, quando usados, tanto para contracepção, é o Janderson? Isso. Janderson. Tanto para contracepção oral quanto para reposição hormonal na terceira idade, pode ser causa de dilatação dos vasos por fatores hormonais. Na reposição hormonal, quando o paciente faz esse tratamento com os chamados hormônios bioidênticos, é muito difícil de acontecer problemas. Agora, quando se usa pílula oral para reposição hormonal e não no formato de creme ou gel ou adesivo, tem muito mais chance de problemas. Então, quando usamos hormônios bioidênticos, é minimizado. Eu praticamente não vejo problemas com esses hormônios, mas os hormônios que nós chamamos de químicos, esses podem trazer problemas com uma certa frequência. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Para você que está ligando a TV agora, a gente está recebendo hoje com muito prazer o angiologista Alexandre Nonato. Nós estamos falando sobre a questão do tratamento das varizes. É o nosso primeiro e brevíssimo intervalo. Você pode continuar enviando a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa dessa terça-feira. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar? Novas culturas? Pessoas diferentes? Então, conte com a gente.
Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. Olá, amigos da TV Candidez, eu sou o Nilmar Eustáquio. Estou aqui todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 2h da tarde. Convido você para assistir um programa diferente. É o programa O Povo na TV. O portal de notícias Sistema MPA é referência no Centro-Oeste, devido ao pioneirismo e à produção de conteúdo voltada para Divinópolis e região. O projeto existe desde 2014, mas até agora não saiu do papel. Diariamente é atualizado com notícias, conteúdo das emissoras do grupo e informações sobre os mais variados assuntos, se tornando assim um meio de comunicação dinâmico e abrangente. Hoje é o portal mais acessado do interior e o quarto do estado, com recorde de mais de 700 mil acessos mensais. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. De volta ao vivo nesta terça-feira, deixa eu dizer que o jornal Gazeta do Oeste, da última edição do Amostra Grátis, destacou sobre o tratamento da má oclusão dental. Vamos aí à imagem, daqui a pouquinho o Túlio coloca pra gente, por gentileza, uma matéria que você pode encontrar no jornal Gazeta do Oeste. Você já sabe que toda quinta-feira, uma reportagem que fizemos com Jadson Campos, falando sobre a questão do tratamento da má oclusão dental. Dentre outros assuntos também, nessa reportagem foram abordados vários temas, como, por exemplo, a questão do clareamento dental, né? Afinal de contas, qual é o melhor clareamento? O caseiro ou o feito dentro do consultório? Essa foi uma reportagem que nós fizemos e está no jornal Gazeta do Oeste, da última quinta-feira. Nós teremos nas próximas edições, vamos falar também sobre a questão do tratamento das varizes e com o médico Alexandre Nonato. Deixa eu mandar aqui também um abraço para o psiquiatra José Lúcio Abreu Faria Júnior. Vamos abordar também sobre a questão da doença do Alzheimer. E como eu anunciei terça-feira passada, no próximo dia 29, terça-feira que vem, a última terça-feira do mês, nós teremos uma entrevista sobre o tratamento cirúrgico das hérnias e também sobre a questão da cirurgia robótica com o médico Gustavo Soares, que é de Nova Serrana, mas que atende aqui em Divinópolis. Então, o Gustavo é está entre os 3 credenciados para a questão da cirurgia robótica. Eu conversei com ele ontem e ele falava da repercussão já desse anúncio, de outros colegas médicos e de telefonemas de outros médicos que ele recebeu. Na próxima terça-feira nós estaremos com este assunto. Hoje nós estamos falando sobre a questão do tratamento das varizes. Nós estamos recebendo o médico angiologista Alexandre Nonato, vascular master. Ele é médico cooperado da Unimed Divinópolis. E várias perguntas foram respondidas aqui no primeiro bloco. E o telespectador já mandando aqui várias perguntas, conforme nós fizemos algumas. Do Tietê, quem pergunta é a Rayara. Gostaria de saber se o salto alto pode causar varizes. Um abraço para você, Rayara, e a todos do bairro Tietê. Obrigado pela audiência. E o médico Alexandre Nonato responde para a gente. Boa noite, Rayara. É uma satisfação responder a sua pergunta. A questão do salto alto, ela é um pouco polêmica, Rayara. Tem alguns profissionais, alguns colegas que valorizam muito isso, outros não.
Em tese, em teoria, o salto alto, ele bloqueia a musculatura da panturrilha. Então, a musculatura da panturrilha perde em eficiência de bombear o sangue de volta. E, em tese, isso poderia trazer algum transtorno para a circulação. Mas nós não temos como fazer isso fazer essa análise de forma muito precisa. E eu considero que há outras coisas muito mais importantes que a questão do salto alto. Eu considero que o salto alto é mais significativo na questão dos problemas ortopédicos, na questão de problema de joelho, etc. Mas para nós na vascular, com muita objetividade, eu acho que isso não é um grande problema, apesar de alguns colegas considerarem. Quem tem problema de linfoma pode apresentar problema de varizes no futuro? Lipoma é uma questão totalmente à parte das varizes, porque lipoma seria uma condensação de tecido gorduroso que se acumula abaixo da pele em alguma região. É uma situação benigna, não é uma situação maligna e não tem relação com varizes, com insuficiência venosa. Inclusive, a questão do lipoma não somos nós, angiologistas, que cuidamos. Normalmente é o cirurgião geral que faz a análise do lipoma. Muito se fala hoje da questão do tratamento das varizes com microespumas. Como é que funciona esse tratamento? Qual é o resultado dessa técnica? Essa pergunta é muito pertinente, Samuel, porque há pouco tempo apareceu num grande veículo de comunicação uma grande reportagem sobre a inovação que é o tratamento de espuma. Mas, na verdade, aqui em Divinópolis, nós somos pioneiros nesse tratamento. Não só em Divinópolis, não só em Minas, como até no Brasil. Nós fomos os primeiros a trazer isso para o Brasil, a técnica da microespuma. Tanto é que nós já trabalhamos com a microespuma há 12 anos. Particularmente, em meu serviço, nós já temos mais de 2.000 safenas tratadas com espuma e mais de 5.000 pacientes tratados com espuma em geral. Os resultados são extremamente satisfatórios, desde que feito por mãos tecnicamente habilitadas, né? Igual eu já falei, que nós temos aí alguns problemas nessa área, mas os resultados são impressionantes, são muito bons. Muitas pessoas hoje pararam de fazer muitos médicos não fazem mais cirurgia, fazem apenas o tratamento com espuma, seja para vaso pequeno, vaso grosseiro e até veia safena magna. Então, os resultados são muito bons. Muitas pessoas hoje, muitos pacientes não são mais operados. Eu hoje, por exemplo, opero só 10%, Samuel, dos pacientes que eu operava, do volume de pacientes anteriores, por causa da espuma. Falando em cirurgia, uma pergunta realmente de leigo agora. Tem uma diferença entre aplicação e cirurgia, correto? Sim, correto. Aplicação é uma coisa, cirurgia, eu imagino que seja outra coisa. Um caso bem agravado. Sim. Pode explicar para a gente rapidamente? Sim, aplicação é uma técnica feita normalmente em consultório, onde nós injetamos dentro do vaso doente um produto para poder secar aquele vaso. Então, aquele produto faz o vaso ficar ali endurecido, meio pedrado, e o corpo vai absorvendo aquele vaso vai desaparecendo. Então, é feito no consultório a aplicação. Já a cirurgia, ela é feita no bloco cirúrgico, no hospital, muitas vezes com a anestesia RAC, com internação de um dia, enquanto que a aplicação não necessita internação. Qual o paciente precisa aplicação? Qual o paciente que vai precisar cirurgia? Aí a análise é individual, tem que passar pelo duplex scan, pela consulta, pela avaliação na clínica do angiologista. Já que você está falando da questão da tecnologia, citou a questão da microespuma, né? E dessa novidade que foi trazida para Divinópolis. E com relação ao tratamento a laser para varizes, ele ainda é muito procurado? O resultado dele é satisfatório? O laser é uma tecnologia que nós incorporamos recentemente. E eu pertenço, Samuel, a uma geração de cirurgiões vasculares e angiologistas que viu o laser desenvolver. Então, há mais de 10 anos, o laser em angiologia era tido como uma tecnologia sem resultado, apenas como uma jogada de marketing, porque realmente o paciente fazia a aplicação com laser e não tinha resultado, porque os equipamentos que nós dispunhamos na época não conseguiam esse resultado satisfatório. Agora, hoje a coisa mudou totalmente. Então, hoje o laser ele constitui mais uma grande ferramenta no nosso consultório para tratamento de varizes, seja para aplicação em consultório, para os casos estéticos, como também para o tratamento em
bloco cirúrgico. Então, o laser pode ser feito tanto externo, ali a nível da pele, para estética, como a nível interno, por exemplo, dentro da própria safena. O laser é hoje, então, considerado no tratamento cirúrgico da safena como o novo padrão ouro de tratamento. Antes era a safenectomia, era a cirurgia. Agora, o novo padrão ouro de tratamento é o laser, porque dá muito menos complicações e menos chance de recidiva. Então, o que acontece? O que fez o laser migrar de uma situação de descrédito, de apenas uma jogada de marketing, como era no passado, chegando até os nossos dias de hoje como essa ferramenta importante no consultório? Eu posso resumir numa palavra só: resultado. Hoje nós temos resultado. E resultado é o que fica, resultado é o que faz o paciente ficar satisfeito e resultado é o que nos traz a satisfação profissional também. Então, resultado é o que dá satisfação para o paciente e para o médico. E é isso que nós temos com o laser hoje. Então, a aplicação da questão da microespuma ou do laser vai depender da situação do paciente e é claro que o médico angiologista é quem vai dar esse resultado final. Qual a técnica a ser empregada? Sim, perfeito. Há casos onde a espuma cabe perfeitamente bem. Por exemplo, no caso de multíporas, mulheres que já tiveram muitos filhos, que tiveram varizes pélvicas, e essas varizes pélvicas chegaram até nas pernas por conexões, gerando varizes nas pernas. Então, esse paciente é perfeito para fazer o tratamento com espuma, resultados extremamente satisfatórios. E há outros tipos de pacientes que se dão melhor com laser, que nós indicamos o laser com mais propriedade, vai ter um resultado melhor. Então, mais uma vez, é individualizado. Cada um vai ser tratado da forma que a gente espera um melhor resultado. E isso é feito no consultório, uma avaliação para definir isso. Muito bem. Eu já tenho perguntas aqui perguntando sobre varizes nos homens, né? Até um homem que está perguntando aqui, não quis se identificar, mas ele pergunta como é que é feito o tratamento das varizes nos homens. O resultado também é satisfatório? E por que acontece varizes nos homens? Sim. Essa é uma pergunta também que eu considero fundamental, porque as mulheres vão ao nosso consultório com frequência por causa da questão estética. Já os homens, eles deixam muito, nós homens deixamos muito a desejar, Samuel, nesse quesito, porque como nós não temos assim aquela conotação estética e tudo mais, nós ficamos relevando, esperando a doença evoluir. Então, hoje eu já sei, quando chega um homem no meu consultório, marcou lá a consulta, eu vejo lá um João, um Pedro, um Manuel, eu sei que essa pessoa que vai chegar no meu consultório já tem um caso mais grave, mais desenvolvido, às vezes com ferida ou até mesmo trombose. E quando o homem vai ao consultório, normalmente não é de forma espontânea. Normalmente ele vai meio que arrastado pela esposa, pela irmã, pela namorada, por alguém da família. Aí ele vai, mas de forma espontânea é difícil. Mas, continuando a resposta a essa pergunta, o tratamento é o mesmo, tanto para homens quanto para mulheres. Nós identificamos qual a melhor maneira, se é o tratamento clínico, se é por aplicação, espuma, ou se é por aplicação laser, ou cirurgia com laser. O que vai definir isso é o grau de evolução da doença. Mas, mais uma vez, eu digo para você de casa, você que fez essa pergunta, e também para os outros homens que estão aqui nos acompanhando pela TV Candidez, amostra grátis, não fiquem arrastando esse quadro varicoso. Vocês vão ter complicação e, às vezes, vão perder a oportunidade de tratar num momento que, às vezes, dá para evitar a cirurgia, dá para fazer o tratamento apenas por aplicação, por exemplo, ou mesmo evitar a formação de uma ferida ou males maiores, como trombose venosa profunda. A questão da hereditariedade tem a ver quando o assunto é problema de varizes? Sim, a hereditariedade é muito significativa em varizes. É o que nós presenciamos no consultório, no nosso dia a dia. Chega uma pessoa com varizes e depois vem os outros membros da família, porque essa frequência ela é muito alta, a questão das varizes na família. Então, principalmente no lado feminino. Estima-se que a presença das varizes no lado feminino pode chegar até 6:1, 6 mulheres para cada homem que tem esse problema, exatamente por questões genéticas e hormonais do lado feminino. Por exemplo, o hormônio feminino, o estrógeno, que é um vasodilatador.
Muito bem, nós estamos apresentando ao vivo nesta terça-feira o Amostra Grátis da Saúde, recebendo com muito prazer o médico angiologista Alexandre Nonato, vascular master, ele que é médico cooperado da Unimed Divinópolis. Nós temos aqui outras perguntas, eu vou pedir aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal da Promogás, o Edley, o Lucas, Manuel e o Felipe. Um abraço para essa turma aí que está dizendo aqui que toda terça-feira eles ficam ligados no programa, procurando saber aí das notícias da saúde. Obrigado vocês aí pela mensagem e também pela audiência. Você pode continuar enviando a sua pergunta. O nosso tema de hoje, ao vivo, é tratamento das varizes. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Saúde é fundamental. É por isso que me cadastrei no MedPrev. Você já conhece? Não é plano de saúde, mas garante agendamento médico e odontológico em várias especialidades, consultas, exames. E o melhor é que você só paga quando usar e os valores cabem no seu bolso. Faça seu cadastro e aproveite essas vantagens. MedPrev, saúde ao seu alcance. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar, novas culturas, pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. A nova pesquisa do Sensuc confirma. Mais uma vez, as emissoras do Sistema MPA são número 1 em audiência em 2017. A 94 Live e a Nova Sertaneja estão empatadas em primeiro lugar na preferência do ouvinte. E a Rádio Minas AM e FM é a preferida pelo público para transmissões esportivas e jornalísticas. Sistema MPA, mais uma vez, o grupo número 1 em audiência. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira e de volta. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o médico angiologista Alexandre Nonato. Nós estamos falando sobre o tratamento das varizes. Você pode continuar mandando a sua pergunta, porque nós estamos apenas na metade do programa. E o programa nesta terça-feira é ao vivo. Esse é um tema que eu acho que pela primeira vez nós estamos abordando. Por isso convidamos aqui o médico cooperado da Unimed, Alexandre Nonato, vascular master. Estamos aqui recebendo ele, falando sobre essa questão. Eu gosto sempre de falar um pouco do histórico do médico. Principalmente quem vem aqui passa pela primeira vez. O médico angiologista, ele é de Divinópolis, não é de Divinópolis? Se não é, é oriundo de onde? Enfim, como é que surgiu e veio para Divinópolis, angiologista Alexandre? É um grande prazer, Samuel, responder essa pergunta, porque me traz ótimas lembranças do passado. Eu decidi ser médico, assim, desde os 8 anos de idade que eu falo em seguir a carreira médica, influenciado por um grande médico da minha cidade, que eu sou de Oliveira, sou natural de Oliveira. Então, aos 8 anos de idade, eu presenciei um médico... É vizinho aqui de Divinópolis mesmo? Isso. Eu presenciei um médico muito competente da nossa cidade, Dr. Kemil Mata, o nome dele. Ele foi fazer uma visita à minha avó. Eu falo uma visita porque naquela época o médico visitava o paciente na casa do paciente. E o Dr. Kemil fazia isso muito bem. Então, na época, eu vi o Dr. Kemil chegando com a maletinha dele,
com a roupa toda branca, e eu logo pensei, puxa, mas que extraordinário, uma pessoa vem na casa da minha avó resolver o problema de saúde dela, trazer saúde dela para ela. Aí eu falei com meu pai, infelizmente já falecido, o senhor Benjamin, e com a minha mãe Terezinha. Ó, eu quero seguir essa carreira e vou seguir, eu quero estudar, eu quero ser igual a esse doutor, quero trazer saúde para as pessoas. E foi assim. Então, eu tive na minha carreira, Samuel, 2 pessoas que me influenciaram muito, 2 colegas. Um deles, o Dr. Kemil, e o outro aqui de Divinópolis, Dr. Silvio Henrique. Dr. Silvio Henrique, para mim... Que está atuando até hoje, né? Atuante. Os 2 atuam até hoje, tanto o Dr. Kemil, em Oliveira, quanto o Dr. Silvio Henrique, aqui. Dr. Silvio Henrique foi o meu grande mestre na época no CTI, quando eu trabalhei no CTI do São João de Deus, e aprendi muito com ele, Samuel. Até hoje, eu me espelho nas condutas dele e, às vezes, numa situação mais difícil, eu imagino o que o Dr. Silvio ia fazer. Apesar dele não ser angiologista, ele é daquele clínico que estuda todas as especialidades e estuda até hoje, de extrema competência. Então, foram pessoas que muito me... Você sabe a especialidade dele? Ele é clínico? Dr. Silvio, ele atua como clínico e também faz a parte de cardiologia. Mas se você chegar no Dr. Silvio com um problema de estômago, ele vai resolver. Com um problema de depressão, ele sem precisar fazer propaganda para o Dr. Silvio, que ele realmente não necessita. Ele é uma figura bastante conhecida. Sim, muito conhecida e de grande valor técnico como médico e como pessoa humana também. Mas essas pessoas me influenciaram. E na infância, o Dr. Kemil. E, aliás, influenciou... Que é vivo também, né? Sim, vivo e atuante em Oliveira, até hoje. E não só a mim, como também a meu irmão, Marco Antônio, que é cardiologista em Coronel Fabriciano, em Ipatinga. Então, honra para os pais, passamos por essa influência. Médicos. Sim. E é uma grande satisfação para mim hoje morar aqui em Divinópolis. Fui muito bem recebido pelo povo de Divinópolis, aliás, um povo muito semelhante ao da minha cidade, Oliveira, um povo simples, trabalhador e que sabe valorizar as pessoas que, como os que são daqui, também têm interesse em trabalhar, em crescer, em evoluir. E é uma grande cidade. Você hoje ainda tem ligação com a nossa vizinha e querida cidade de Oliveira? Sim, eu tenho uma ligação muito forte com Oliveira. Que é a cidade de Carlos Chagas, né? É a cidade de Carlos Chagas, uma pessoa que nós todos oliveirenses sempre citamos com muito orgulho, né? Mas a minha grande ligação a Oliveira é uma ligação umbilical, porque minha querida mãe Terezinha está e mora lá em Oliveira. Ela vem muito aqui, eu vou muito lá, mas Oliveira, para mim, está sempre presente nos meus pensamentos e fisicamente, sempre que eu posso, eu vou por lá. Legal. Boa essa explicação aí. Mais um médico que passa pelo programa Amostra Grátis e que não é de Divinópolis, muito embora bem da região centro-oeste, né? E que adotou Divinópolis como sua segunda cidade, se é que assim a gente pode dizer, né? Como uma cidade para viver e trabalhar. Muitos dos médicos com os quais eu entrevisto não são de Divinópolis, a maioria talvez de Belo Horizonte, de outros centros, e que gostaram e vieram para Divinópolis e gostaram e adotaram realmente a cidade, né? A mulher também gostou de Divinópolis, né? Isso é muito importante. Sim. Alexandre Donato, nós temos aqui algumas perguntas, como por exemplo aqui da Andresa de Nova Serrana. Um abraço aí a todos de Nova Serrana. A cirurgia laser acaba de vez com as varizes? Um abraço, Andresa, um abraço aos muitos pacientes que nós temos de Nova Serrana. É uma honra para nós sempre atender os pacientes de Nova Serrana aqui na nossa clínica. Mas, Andresa, a pergunta sobre... Se ela quer saber se a cirurgia laser acaba de vez com as varizes. Não há cura para as varizes, Andresa. Infelizmente, apesar de tanta tecnologia, espuma, laser, não há cura. O que nós conseguimos fazer segurar a evolução da doença. O que nós conseguimos fazer é controlar a evolução da doença, mas com uma grande vantagem. Nós conseguimos fazer isso muito bem, segurar a evolução. Então, se a pessoa tem uma tendência, ainda que muito forte, Andressa, e ela vai com frequência no consultório, faz o controle frequente com o angiologista, ela consegue praticamente não sofrer nenhum incômodo com essas varizes, seja da parte estética ou da parte sintomática. Então, nós temos sim condição de oferecer muito aos pacientes, mas nunca com a intenção curativa. Então, o angiologista responsável, com boa formação técnica, nunca vai dizer
para você, ó, essa técnica vai te curar. Porque isso não é verdade, nós não conseguimos cura. Olá, Samuel, boa noite. Um abraço aí ao médico Alexandre. Por favor, gostaríamos de saber se uma vez feito as aplicações, existem as possibilidades dos vasos voltarem? Muitíssimo obrigado e mais uma vez, parabéns aí pelo tema de hoje. Anderson e Cristiane, do bairro Bom Pastor. Um abraço aí a todos do bairro Bom Pastor, Anderson e a Cristiane. E o médico Alexandre Nonato responde pra gente. Anderson e Cristiane, boa noite. Um prazer também responder a vocês. A questão dos vasos voltarem, essa palavra não tem aplicação aqui nas varizes, porque quando nós fazemos um tratamento para uma veia doente, o nosso objetivo não é recuperar aquela veia. O nosso objetivo, na verdade, é destruir completamente a veia doente e manter as veias saudáveis. Então, nós queremos tirar fora tudo que está doente e manter o que está saudável. Quando nós tiramos fora e destruímos as veias doentes, não há possibilidade delas voltarem. O que acontece é que outras veias vão adoecendo com o tempo, porque, como eu falei, não há cura, está basicamente na genética, no DNA da pessoa. Então, veias que hoje são saudáveis vão adoecer lá na frente, porque não tem cura. Então, não há volta, não existe varizes ou vasinhos que voltaram. Existem varizes ou vasinhos que antes eram vasos saudáveis e que agora ficaram doentes, pela história natural da doença. Muito bem. A Alva do bairro Belvedere, eu tinha na verdade não era nem uma pergunta, mas era mais assim uma colocação de uma pessoa de Nova Serrana. Deixa eu tentar abrir aqui para mostrar para você. Alô, boa noite. Passando aqui para parabenizar o programa. É só e falar que só de Nova Serrana tem uma audiência boa. Fiz o tratamento com o doutor Alexandre em fevereiro. Tratamento a laser. Estou muito feliz. O meu nome é Maria. Não sei se você está lembrado da Maria aqui, mas está mandando um abraço para você e parabenizando pelo programa. A Alva do bairro Belvedere. É possível fazer o tratamento de varizes com espuma densa e ir trabalhar no mesmo dia? Só um parênteses aqui. Maria, muito obrigado pela sua consideração, pela sua mensagem. E o tratamento a laser, como você disse, realmente ele funciona muito bem, quando bem indicado, quando bem implementado. O nome Maria é um pouco genérico, né? Então vai ser difícil de eu lembrar exatamente sobre o seu caso. Mas é realmente uma satisfação poder ouvir esse feedback das pessoas, sabe, Samuel, que fizeram o tratamento e têm um resultado bom, porque é isso mesmo que a gente quer. E nós temos uma outra pergunta que é... Foi da Alva do bairro Vila Romana, do bairro Belvedere. Ela quer saber, é possível fazer o tratamento de varizes com espuma densa e ir trabalhar no mesmo dia? Sim, é possível. Eu costumo falar com os meus pacientes que é possível fazer o tratamento, fazer a sessão com microespuma ou espuma densa e até sair do consultório para fazer uma atividade física qualquer, fazer uma caminhada ou até passar pela academia, fazer uma ginástica. Mas o que precisa mesmo é fazer isso usando a meia compressiva. Isso é fundamental. Então, após a sessão com espuma densa, a minha rotina é deixar a meia com o paciente em uso diário, pelo menos em torno de 10 dias. Então, guardada essa ressalva, usando a meia, o paciente pode sair para fazer uma atividade física ou trabalhar. Então, não há necessidade nenhuma, Samuel, do paciente se ausentar do trabalho. Ele pode se ausentar apenas para fazer ali o momento, a aplicação, mas pode sair dali e ir direto para o trabalho sem nenhuma restrição. A Jéssica está perguntando se já existe algum tratamento que possa ser feito em varizes, mas que não cause dor. Jéssica, a dor no tratamento de varizes hoje, ela é minimizada, tanto no tratamento com a microespuma, quanto no tratamento com laser. Na microespuma, o produto que nós usamos, ele é um álcool anestésico. Então, a parte anestésica não deixa doer. E a parte alcoólica é para poder secar o vasinho que nós estamos trabalhando ali. Antes, o que doía no tratamento, o que era difícil para o paciente segurar, era a dor do ato de injetar o produto, muito mais do que a dor da picada. Agora, hoje já não existe mais a dor da injeção do produto. E a picada é com uma agulha extremamente fininha. E se o paciente usa o laser junto, acopla as duas tecnologias, laser mais aplicação, o laser hoje é indolor. E nós usamos
a técnica do laser de forma que nós ajustamos o parâmetro do laser para o paciente não sentir dor. Então, se o paciente sente dor na sessão de laser, é porque tem algo errado, tem um parâmetro que não foi ajustado. Então, no laser, não há dor. E na aplicação, apenas a dor das picadinhas. E a união dos dois métodos reduz a dor em mais de 90% do que era antes, quando nós usávamos, por exemplo, apenas a glicose. A glicose, por ser um produto de muita concentração, ela causa mais dor, dá mais pigmentação e tem os resultados mais lentos do que a espuma e do que a espuma unida com o laser. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, recebendo hoje com muito prazer a presença do médico cooperado Unimed Divinópolis, Alexandre Nonato. Ele é angiologista vascular master e estamos falando sobre a questão do tratamento das varizes. É o nosso último e breve intervalo, daqui a pouco é o fechamento do programa desta terça-feira. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Saúde é fundamental. É por isso que me cadastrei no MedPrev. Você já conhece? Não é plano de saúde, mas garante agendamento médico e odontológico em várias especialidades, consultas, exames. E o melhor é que você só paga quando usar e os valores cabem no seu bolso. Faça seu cadastro e aproveite essas vantagens. MedPrev, saúde ao seu alcance. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar, novas culturas, pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. Espaço aberto para entretenimento, entrevistas e muita informação. Tudo o que acontece no centro-oeste do estado, você confere aqui no programa Espaço Aberto. Sempre de segunda a sexta, a partir das 10 da noite. E com reprise na manhã seguinte. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Programa A Obra Não Pode Parar, toda sexta-feira às 18 horas. Programa A Obra Não Pode Parar, o programa da família na sua TV, com reprise aos domingos, 6h30 da manhã. Contamos com a sua audiência. Todas as sextas, eu, Amanda Gontijo, estarei aqui, na telinha de vocês, com o meu programa Amanda por Elas. Uma forma de entretenimento diferenciada, onde eu irei abordar vários temas: moda, gastronomia, viagens, sustentabilidade, estética, corporal e facial, saúde, beleza, enfim, um leque gigantesco para o seu lazer. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria.
Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Deixa eu mandar aqui um grande abraço a todos da equipe da Unimed de Divinópolis. Eu conversava aqui com o médico Alexandre Nonato, né, que outubro é o mês aí que será inaugurada a nova sede da Unimed. Está sendo feita uma programação bastante intensa. Parece que vai ter até corrida, viu, né, Alexandre? Também uma corrida rústica aqui em Divinópolis. Enfim, grande sucesso. Em breve o médico presidente da Unimed vai estar com a gente aqui, o doutor Evangelista, mais conhecido como Tostão. Mas hoje o nosso tema é tratamento das varizes. A gente está recebendo hoje Alexandre Nonato, médico cooperado Unimed de Divinópolis. Nós estamos falando sobre a questão do tratamento das varizes. Nós temos aqui algum tempinho, eu não sei, daqui a pouco a produção me avisa quanto tempo a gente tem. Mas nós vamos tentar fazer aqui todas as perguntas. Qual que é o melhor tratamento para quem tem trombofilia? É a mesma coisa ou não? O que é? Não. A trombofilia, Samuel, é uma tendência que a pessoa tem, normalmente hereditário, familiar, em formar coágulos, em formar trombose e às vezes até embolia pulmonar. Então, sempre que um paciente chega na nossa clínica com um diagnóstico já feito de trombofilia ou com uma suspeita de trombofilia, o nosso cuidado, ele não vou dizer nem que seja dobrado, ele é triplicado ou multiplicado por 10. Porque esse perfil de paciente, sempre que manipulado, ele corre risco de desenvolver trombose. Então, nesse caso, a avaliação é muito particularizada, muito individualizada. Nós temos que ver qual o tipo de trombofilia, porque tem umas que são mais complexas e outras mais brandas, e estudar qual que será a melhor maneira de resolver o caso desse paciente. Porque tanto a aplicação com espuma quanto o laser ou cirurgia com laser pode ser feito nesse perfil de paciente, desde que nós façamos uma prevenção extensa e adequada no pós-operatório ou após a sessão de espuma. Mas, mais uma vez, precisamos definir de forma individualizada qual o melhor tratamento para esse paciente que já tem trombofilia. Muito bem, a Cláudia do bairro Cidil, em um tratamento que pode ser, um tratamento de varizes que pode ser feito em pessoas que têm diabéticas, existe alguma contraindicação quem tem diabetes? Não, Samuel, o paciente que tem diabetes, ele pode também fazer os dois tipos de tratamento, tanto o tratamento por microespuma e aplicação, quanto o tratamento cirúrgico, inclusive com laser. Desde que o diabetes esteja bem controlado. Nós só não podemos abordar esse paciente em virtude de em vigência de um descontrole agudo, onde o paciente pode ter mais suscetibilidade à infecção, dificuldade de cicatrização. Então, o paciente diabético, mas bem controlado, nós podemos fazer o tratamento, sim. E individualizamos também qual que será a melhor opção dentre os tratamentos disponíveis. Muito bem. O Janderson está me mandando aqui que a corrida da Unimed vai ser no dia 15 de outubro. Alguns homens estão mandando mensagens aqui agora. O Chiquinho lá do Santa Clara está dizendo que é corredor, mas está dizendo que precisa de dar uma olhada nas pernas, talvez precisa de fazer cirurgia. Boa noite, gostaria de saber, sinto muitas dores nas pernas. Será que pode ser varizes? Porque tenho pouco nas pernas. Obrigado. Miguel do bairro Porto Velho. Miguel, existem várias causas de dores nas pernas. E, às vezes, é comum nós encontrarmos lá no consultório pacientes que já passaram por diversos médicos, diversas especialidades, paciente que já passou pelo ortopedista, já passou às vezes pelo reumatologista e não foi identificado a causa da dor na perna ou nas pernas. E, olhando esse paciente, às vezes nós nem encontramos varizes externas, visíveis, notáveis, mas por dentro pode ter problema. E é por isso que nós temos que fazer o exame, o ecodoppler ou o duplex scan, nesse paciente para fazer melhor essa análise. E outra coisa muito importante, às vezes mesmo o duplex scan vem normal, mas esse paciente pode estar inflamado. A dor pode ser de inflamação nas veias, no momento inicial, onde não se formaram ainda as varizes. E aí, então, é necessário fazer uma avaliação com exames. Proteína C reativa, ferritina, fibrinogênio e gama-GT, que são exames inflamatórios. Nós fazemos de rotina, porque às vezes o que o paciente tem são exames alterados, mas não o exame físico alterado. Então, isso é muito significativo, muito importante. Bom, para quem está pedindo aqui o contato do médico um cooperado Unimed de Divinópolis, o Túlio vai colocar para a gente aí depois, alguém que estiver na técnica, o médico Alexandre
Nonato, angiologista aqui de Divinópolis. Qual o recado final para quem tem problema de varizes e que merece aí um recado, principalmente para os homens, que eu já percebi que quando chegam ao consultório, chegam com um problema bastante agravado? Tardiamente. Então, Samuel... Qual que é o recado final, principalmente para mulheres e homens que têm problema de varizes? Sim. Nós, angiologistas de Divinópolis, podemos fazer muito para ajudar esse perfil de paciente, tanto homens quanto mulheres. Então, a minha presença aqui hoje nesse programa, Samuel, se tiver sido válida, houve também a validade do que eu estou tentando passar para você de casa. Para as mulheres, nós podemos fazer muito, tanto da parte estética quanto da parte de sintomas, com microespuma, com tratamentos a laser. E em especial para vocês homens que nos acompanham. Vocês sempre chegam mais tarde no consultório, numa época mais difícil de tratar a doença. Não deixem isso acontecer mais. Nós precisamos nos cuidar melhor, nós homens. Nós precisamos tratar a doença no começo e não depois que ela já nos trouxe problema. Então, esse é o principal recado. Vamos aproveitar esse excelente corpo de angiologistas que nós temos aqui em Divinópolis e vamos manter a saúde dos nossos vasos, das nossas veias, das nossas pernas em dia. Muito bem. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Leve nosso abraço a todos os outros médicos angiologistas, que eu percebi que você gosta de citar muitos outros, e a todos os cooperados também da Unimed. Muito obrigado pela presença, viu, Alexandre Donato, aqui no programa Amostra Grátis. E essa entrevista depois podem conferir quem perdeu no jornal Gazeta do Oeste, toda quinta-feira na coluna do Amostra Grátis. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Samuel, mais uma vez pelo convite. Muito obrigado a vocês de casa também que nos acompanharam aqui pela TV Candidez no programa Amostra Grátis. Foi um grande prazer, uma grande satisfação falar sobre varizes, essa doença que aflige muitas pessoas da nossa sociedade e que muitas vezes é deixada de lado e o tratamento muitas vezes só é feito num momento muito tardio. Tanto muito obrigado. Homens quanto mulheres também. Homens e mulheres. A reprise do programa, você já sabe, é sábado a partir de 13h. Ao vivo, a gente volta na próxima terça-feira com o assunto da cirurgia robótica. Muita gente curiosa para saber, né, sobre essa questão. E principalmente sobre o tratamento cirúrgico das hérnias. Vem aí Evandro Araújo. Me parece que o Evandro está ao vivo hoje, não é isso? Ele entrou agora há pouco no estúdio, eu estava aqui atendendo o telefone. Mas vem aí Evandro Araújo ao vivo e o espaço aberto. Para você, uma boa noite e até a próxima semana ao vivo, se Deus quiser. Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação